salve, internautas! Estamos aqui no Diário Cast de número 5 e hoje a presença aqui em nosso podcast é realmente para renovar hoje o que você entende como Câmara Municipal de Santos, não é mesmo, Beto? É isso aí. Alô, galera santista, o negócio é o seguinte, nós estamos hoje com um convidado que é o mago da tecnologia, entendeu? O cara manja muito, o cara sabe tudo sobre tecnologia, ele vai se apresentar para vocês. Com vocês, Daniel Vale, para a gente é uma honra a sua presença aqui com a gente hoje. Fale um pouco mais de você, um pouco mais sobre o porquê do mago da tecnologia. Não, nem tanto. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. É muito importante a gente ter esse espaço para falar de propostas, para falar das nossas ideias e principalmente para conhecer o Daniel Vale, né? Quem é o Daniel Vale? E é isso que a gente vai estressar bastante aqui no dia de hoje. Estamos aqui com o pai da Bela e da Rafaela. Exatamente. E marido da Bruna. Marido da Bruna. Não, se eu esquecer, pegou, né? Santista, nascido e criado. Tá? Muita gente vai ligar o nome, logicamente, ele é sobrinho da Rosana Vale. Um nome de peso. Um nome de peso, né? E aí a gente tem algumas coisas que a gente vai conversar aqui com ele, mas primeiramente a gente quer entender a sua trajetória, né? Como que aconteceu tudo isso na sua vida em relação à tecnologia? Como começou a tecnologia na sua vida? Como você desenvolveu os primeiros trabalhos? Conta um pouco pra gente. Tá bom, vamos lá. Tenho 39 anos, né? Estudei e fui crescido ali no bairro da Aparecida, no Colégio Comilures Ortiz, depois estudei no Colégio do Moderno, que é uma escola para filhos e netos de estivadores, meu avô é estivador, e depois fui para o Pedro II, ali na Ponta da Praia. Depois disso, fui estudar Ciência da Computação na Universidade de Santa Cecília, e aí uma história engraçada, que eu tentei ser jogador de futebol, e aí fui lá para o Goiás tentar jogar bola. Você achou ir para Goiás, tantos times aqui de base, Santos. Pois é, aí eu fui para lá, e aí não deu certo, voltei, e quando eu cheguei em Santos, minha mãe deu uma reportagem no Jornal Hoje, na época, 2004 para 2005, que ciência da computação era a profissão do futuro. Aí minha mãe falou, é isso aí que vai fazer. Tinha muito disso, né? Tinha aquele lance... Eu acho que essa reportagem que a mãe dele viu, eu acho que assim, todo mundo viu, né? Sim, porque foi um boom, assim. E foi na mesma época que tinha aquela faculdade de engenharia de petróleo e gás, pós do pré-sal. Sim. Então era ou você ia para tecnologia ou para petróleo e gás. Existia essa especulação do pré-sal aqui na região. Né? Exato. E eu lembro que eu cheguei a fazer curso técnico de processamento de dados. Então acho que foi no mesmo momento, a gente fala de que ano seria isso? 2005 que eu iniciei a faculdade. 2005. É um menino. E aí foi tudo algo muito novo para mim, né? Iniciei na faculdade e no segundo ano a gente começa a mandar vários currículos para estágio, né? Tem a grade toda de estágio para fazer a faculdade. E foi quando eu comecei a ver que em Santos realmente não tinha oportunidade nenhuma para tecnologia. Então, na época, até comecei para trabalhar na faculdade, eu trabalhava naquela loja MM Santos, vendia computador, então eu trabalhava no shopping vendendo computador, eu pagava na faculdade. Era naquela primeira loja, logo na entrada. Isso, trabalhei na do centro e trabalhei na do Pré-Amar. Com certeza eu devo ter comprado alguma coisa. Capaz, eu era bom. Era bom. E aí eu comecei a mandar currículo e tem uma empresa que chama Accenture, que é a maior empresa de consultoria de tecnologia do mundo. E aí fiz a prova, passei e comecei a estagiar nessa empresa. E aí começou a minha carreira em São Paulo, praticamente fiz minha carreira inteira em São Paulo, mais uma vez por falta de oportunidade em Santos, na área de tecnologia, que passamos por isso, hoje já melhorou bastante, mas mesmo assim eu acho que do que Santos tem de potencial, acho que ainda é muito deficitário. E fiz praticamente a minha carreira inteira lá, depois conheci vários países trabalhando com tecnologia, fui para fora do Brasil. E sempre se especializando, né, Dani? Sempre especializando. Sou especializado em gerenciamento de projetos, então minha carreira praticamente toda é na parte de gestão, fiscalização, tirar o projeto do papel e fazer todo o planejamento até a entrega. E tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, muitos países, sempre trabalhando com tecnologia. Então, assim, principalmente com a parte de inovação, que é o que eu gosto de fazer, que é a parte que a gente se renova um tempo inteiro, aprendendo novas tecnologias, aprendendo novos conceitos. Então, eu acho que eu pude ter uma bagagem muito boa trabalhando nesse ramo aí durante 18 anos praticamente. Vocês sentiram que a palavra é inovação. A gente tem um especialista em inovação aqui. E assim, quando a gente fala de tecnologia, isso é até um assunto
controverso, né, em relação a essa necessidade, porque a gente tem o maior porto da América Latina, né? Praticamente, acho que esse é nosso, É isso aí mesmo. nosso mérito aqui ainda. Existe alguma ligação da tecnologia com o porto? Eu sei que está até dentro de alguma das propostas que eu li, né, ao seu respeito ali, no seu material, mas você acha que não existia naquela época alguma maneira da gente implementar a tecnologia no porto? Não existia nenhum projeto, nenhuma empresa se usava disso ainda? Com certeza. Na verdade, se a gente olhar ao redor do mundo, os maiores polos tecnológicos que existem são em cidades portuárias. A gente tem um exemplo claro que na cidade de Málaga, na Espanha, que hoje se tornou o principal polo tecnológico praticamente da Europa. O pessoal da Europa inteira está saindo e as maiores empresas de tecnologia estão instaladas lá. E o porto tem muito a ver com isso. Em Santos, por uma particularidade aí que a gente tem estudado bastante, então a gente vai estressar bastante isso nessa conversa, isso não acontece. Converso com bastante empresários do ramo de tecnologia, que principalmente ficam em São Paulo, eles falam assim, a gente já tentou várias vezes, mas não consegue, não tem uma parceria, não tem um esforço também do outro lado para a gente ligar as grandes empresas que nós temos com essas empresas grandes de consultoria, para a gente realmente poder trazer essas empresas para cá, uma geração de emprego, trazendo realmente esse valor e a contratação do santista, porque a gente tem, e eu fiz muito isso, mais de 10 anos subindo e descendo para São Paulo todos os dias. Então eu falo que eu sou um santista, só que eu não aproveitava a cidade de Santos. A qualidade de vida que Santos proporciona, eu não vivia, porque eu saía 4h30 da manhã de casa para pegar um fretado e chegava às 9 horas da noite. Então eu não tinha essa oportunidade de viver Santos. Então, e isso acontece até hoje. Tem muita gente ainda que continua subindo e descendo, porque realmente o mercado de São Paulo, as oportunidades são muito maiores que aqui. E você vê que engraçado isso, né, Beto? A gente tinha uma mão de obra capacitada, altamente capacitada, existia a necessidade dentro do porto, e a gente não tem um link disso, né? Exatamente. Então, quer dizer, quantos profissionais como você a gente está perdendo, né, que estão subindo a serra, estão mudando para outros países? É exatamente isso que a gente não consegue entender, né, Leandro? Tem, como você falou, tem a capacidade, a mão de obra capacitada, tem o lugar, mas faltou o quê? A boa vontade. Exatamente. E sem boa vontade, se o cara não tiver aquele saquinho, aquela sacolinha de boa vontade, não vai adiantar nada. A gente vai voltar na trajetória, mas eu queria entender um pouco mais sobre isso. Existe algum meio que você acha que a gente conseguiria facilitar esse link entre a mão de obra capacitada e a necessidade de mercado hoje no porto? Eu acho que a gente tem algumas frentes de trabalho que precisamos atacar. Primeiro esse meio de campo entre as grandes empresas que nós temos utilizando o porto e outras grandes empresas da região com essas empresas de tecnologia, não só de tecnologia, de qualquer outro tipo de prestação de serviço, e realmente colocar eles na mesa para conversar. Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo incentivo para trazer essas empresas para cá. Um projeto que funcionou muito bem foi feito em Barueri. Barueri, há 20 anos atrás, não tinha nada. Eles fizeram um trabalho de incentivo para trazer grandes empresas e hoje é um polo industrial lá gigantesco. Gigante. Muitas empresas que a matriz ficava em São Paulo mudaram para lá por causa do incentivo que eles deram. Então, a gente pode fazer isso em Santos. Eu acho que é uma pauta muito importante que precisa ser discutida, porque nós estamos vendo que os jovens de Santos estão indo embora da cidade por falta de oportunidade. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque daqui a pouco, como a gente vê que está acontecendo, a cidade de Santos vai ficar uma cidade dos aposentados de São Paulo. Se aposentam lá, fizeram a vida lá e vêm para Santos para descansar. É por isso que aquela hora eu falei o mago da tecnologia. É o mago da tecnologia por quê? Porque ele se preocupa. Ele não está se preocupando só com a área dele, só a tecnologia, não, porque a tecnologia ela vai agregar tudo. Porque uma hora que a empresa vem para cá, vai trazer os formados, os profissionais de tecnologia, mas ao mesmo tempo também vai captar outros profissionais. Então, aí que tá, Beto. Além de a gente trazer essas empresas, a gente tem que fazer uma contrapartida que é valorizar e contratar o pessoal da nossa cidade. E se a gente não tiver pessoas aqui, nós temos hoje em Santos um parque tecnológico que é subutilizado hoje, que devemos ter parcerias com essas empresas para fazer a capacitação do Santista para contratar o cidadão de Santos. É isso aí. A gente está trazendo empresa para Santos pro Santista. Não adianta nada eu trazer uma empresa grande para cá, a gente ficar trazendo gente de São Paulo, de Campinas, de Guarulhos. Então a gente precisa trazer grandes empresas para Santos pro Santista. Aumentar a demanda de empregos, aumentar os empregos de qualidade, né? Exatamente. Muita gente fala assim, Daniel, você se preocupa só com tecnologia, mas não é verdade. Quando vê uma empresa grande para Santos, que seja de tecnologia, a gente tem financeira, a gente tem contabilidade, a gente tem RH, tudo, a gente tem zeladoria, a gente tem tudo. Tudo. E isso tudo que gera? A gente gera
mercado. A gente coloca, vamos dar um exemplo aqui, vamos linkar e depois a gente fala um pouco mais para frente sobre o Centro de Santos, hoje que está abandonado. Eu coloco uma grande empresa lá, o comércio começa a voltar, restaurante volta, comércio volta, tudo volta. Então a gente precisa dar o primeiro passo, como eu falei, eu tenho trabalhado muito com a Rosana, até fazendo um parênteses aí, a gente está há um ano montando um plano de governo, ela me chamou no final do ano passado para participar desse plano de governo. É isso que eu queria até comentar com o Delta. Ele não tá, o Daniel não está na política há pouco tempo, porque ele já trabalhava por trás dos bastidores junto com a Rosana, não é isso? Era um trabalho voluntário, né? Claro, tenho meu emprego, continuo trabalhando até hoje em empresas de tecnologia. Hoje trabalho numa empresa multinacional, trabalho na minha casa. Mas desde quando a Rosana ingressou na política, eu tenho acompanhado de perto. E aí eu até comento nas reuniões que a gente faz. Eu tinha uma visão de política antes de 2019 e depois de 2019. Antes de 2019 era aquela coisa muito distante, de televisão, maioria de notícias ruins que nós víamos. E depois que eu comecei a acompanhar a Rosana, principalmente, eu acho que o start para mim de ingressar na política foi a entrega na Ponte dos Barreiros. A gente via a dificuldade daquelas pessoas e o quanto ela batalhou, o quanto ela correu atrás para entregar. E o resultado depois, ela entregou, as pessoas agradecendo. Eu falei, caramba, eu acho que tem uma política aqui que eu não conhecia que eu estou gostando. Foi a virada de chave. Acho que para mim foi a virada de chave, exatamente. E aí no final do ano passado, nós conversamos, né, entre família, ela falou, putz, eu vou candidatar a prefeita que eu preciso ajudar a minha cidade. Eu ajudo a região inteira, mas eu preciso ajudar a minha cidade de Santos. E eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você me ajude a montar o plano de governo de inovação e tecnologia. E também te dou um outro desafio de ser candidato a vereador. Sensacional. Aí eu falei, caramba, na hora ser vereador, tudo, mas eu já vinha me preparando, como eu falei, esse assunto das Pontes do Barreiro, já vinha me capacitando, esperando uma oportunidade disso acontecer, e a oportunidade apareceu, eu aceitei o desafio, e desse um ano para cá a gente tem desenhado o nosso plano de governo, junto com uma equipe multidisciplinar, assim, com pessoas assim, espetaculares, e principalmente há uns 4, 5 meses para trás, nós temos apresentado esse plano para a população. Então, temos feito várias reuniões apresentando o nosso plano de governo e calibrando o que a gente fala, né? Então, a gente olhava, a gente detalhou muito, principalmente o orçamento de Santos, olhamos cada frente, onde é utilizado o orçamento, e a gente voltava para a população e falava, o que vocês acham disso, disso e disso? Putz, só para essa região funciona, para outra não funciona. A gente voltava para o papel, detalhava, calibrava. Então, quando a gente fala hoje, na nossa campanha, que a gente tem um plano de governo feito para o Santista, porque foi feito pelo Santista, porque a gente validou muito com o cidadão. E isso dá um conforto para a gente, que a gente tem o melhor plano de governo. A gente vem sentindo que, principalmente o partido PL, né, da Rosana Weber, tem essa preocupação de trazer especialistas, né, em cada área. Né, Exatamente. Eu acho que é um viés ali que já vem do governo, desde a época da presidência, de trazer especialistas em cada região. E acho que isso é um trabalho maravilhoso, que realmente que só quem entende pode elaborar um tipo de projeto, pode justamente arrumar uma solução para alguma problemática, né? Não sendo de maneira nenhuma parcial, mas que é a maneira certa de fazer as coisas, né, Beto? Até porque, assim, eu posso não ser o melhor, o entendido naquele assunto, mas eu vou contratar, eu vou chamar o melhor para trabalhar comigo. Eu não sou o melhor na tecnologia, mas eu vou trazer o Daniel comigo porque ele é o melhor. Eu não sou o melhor na segurança, mas eu vou trazer determinada pessoa para trabalhar comigo. Isso é saber comandar. Isso é saber comandar, isso é saber fazer política. Eu acho que o principal papel de um gestor é saber montar um time bom. Se você souber montar um time bom, você está meio caminho andado. Isso é o principal hoje. E o que a Rosana tem feito com esse grupo multidisciplinar é exatamente isso. Por exemplo, eu não ia chegar lá falar de saúde, não sou médico. Não sou a pessoa ideal para falar isso, então tinha uma pessoa lá especialista nisso. Eu sei que eu tenho propostas que podem ajudar a área da saúde. Mas eu não vou falar aqui de médio exame, que vão se integrar nisso. Exatamente. Então eu vejo hoje, principalmente candidatos a vereador, falando, saúde, eu falo assim, cara, eu vou falar do que eu sei falar, do que é minha frente de trabalho, sei que eu posso ajudar muito as outras áreas, porque a gente fala que a área de tecnologia é uma área cross, né? É uma área que passa por todas as outras. Então todas as propostas aqui que a gente vai comentar estão envolvendo segurança, estão envolvendo saúde. Por quê? Porque são inovações que já foram realizadas em outros lugares e deram resultados,
que a gente pretende trazer para a nossa cidade. Agora que você citou também outras propostas, outros setores, né? Dentro da segurança, né? A gente está tendo um alto índice de furtos de celulares na nossa cidade, está tendo uma problemática muito grande pela falta de segurança, né? Aqui na nossa região mesmo, aqui no Gonzaga, onde é a sede do jornal aqui, é uma problemática aqui que, né, a gente tem vivido isso aqui na pele todos os dias, né? Dentro das suas propostas, tem alguma coisa que a gente consiga trazer uma solução através da tecnologia ou através mesmo de alguma outra solução? Tem sim. Na verdade, o que a gente fala de tecnologia é que alguém precisa começar, né? Normalmente, projetos de sucesso começam com alguém implementando, alguém vai lá, melhora, alguém pega e melhora, e isso a gente chama de melhoria contínua, né? A gente chegar no modelo que nunca está pronto. A gente sabe que projetos de tecnologia se renovam e a gente sempre vai adaptando, e tem um projeto que foi implementado em Teresina, no Piauí, que é um sucesso, que eles fizeram uma parceria, uma CGM, que eles têm lá deles, uma área de CGM de inteligência, e fizeram uma parceria com as operadoras de celulares. Então hoje, quando você tem um aparelho, você cadastra um e-mail, o registro do seu aparelho dentro desse banco de dados, e ele fica lá registrado via GPS. Então vamos supor que seu celular é roubado. Se o celular é roubado, você consegue acionar através do computador ou através de um celular de alguém conhecido seu, que você, meu celular foi roubado. Eles conseguem monitorar em real time, né, em tempo real, o seu aparelho, e eles trabalham em algumas frentes. Primeiro é uma busca ativa de quem roubou o celular, e eles começaram a identificar de quem rouba esse celular, ficar muito pouco tempo com ele, porque já se livra para comprar qualquer tipo de coisa, porque sabe que tem empresas que compram esse aparelho para revender. Então eles fazem uma busca ativa, mas isso eles conseguem recuperar, mas é um percentual mais baixo. Depois eles começam a atacar as lojas. Essas lojas que compram aparelhos roubados e revendem. Os receptadores. Então, exatamente. Então, dentro desse setor de inteligência, eles enviam mensagem pro celular. Então, se você desligou o celular, a hora que você ligar o celular, independente do chip que você coloque, você vai receber uma mensagem na tela. Você está com o celular roubado. Devolva no local tal, não vai acontecer nada com você. Aí a loja tem a opção de devolver. Se ela não devolver, ela vai ser atuada. Então, eles conseguiram fechar várias lojas clandestinas que estavam vendendo celulares furtados e roubados. Porque não devia acreditar, né? Devia achar que era... Exatamente. Eles fizeram uma mensagem, alguma coisa do tipo. E o terceiro ponto que eles atacam é quem compra esse aparelho. Então, quem compra esse aparelho, eles mandam uma mensagem no celular. Você está com o celular roubado. Devolva em tal lugar que não vai acontecer nada com você. Também não crime a receptação, né? Exatamente. E aí, em 9 meses, eles começaram esse projeto em 2023, em 9 meses eles conseguiram reduzir em 40% o número de furtos e roubo de celulares. E o que eles fazem? A cada X tempo, 2 meses, eles fazem um evento para a população, chama a população e devolve o aparelho de todo mundo. É muito legal. É um projeto de sucesso e eu vou lutar muito para trazer esse projeto para Santos. Eu acho que tem que enriquecer muito. A gente sabe a quantidade de roubos e furtos, principalmente pela quantidade de moradores de rua que temos hoje em nossa cidade, que é um assunto importante que a gente precisa falar também. Mas eu acho que é um projeto de inovação, de tecnologia, que eu acho que vai agregar muito para a nossa cidade. E até de diminuição de violência, né? Porque a gente sabe que quando vai ter um furto, um roubo de um celular, às vezes vai com uma coisa mais agressiva. E é um ciclo que, se você pensar a curto prazo, tende a diminuir. Por quê? Porque se você começar a atacar essas 3 frentes, ele não vai querer mais roubar celular porque não vai ter ninguém para comprar. Porque se o cara quiser comprar, ele sabe que vai ser prejudicado. E a pessoa que está comprando celular hoje, que vai lá, então o celular não tem nota fiscal, o cara já vai ficar com medo de comprar um aparelho sem nota fiscal, porque ele já vai pensar que pode ser um celular roubado, ele vai ter que devolver e perder o dinheiro dele. Então, esse projeto que eles incluíram, eles conseguiram reduzir exatamente por causa disso. Um projeto aí continua hoje, acho que várias outras cidades estão buscando esse projeto para implementar também, mas 40% de redução é muita coisa. Em 9 meses, né? É muita coisa. Você vê que assim, demorou para a tecnologia chegar, né? Para, de repente, inibir esse tipo de situação, né, do furto. E a gente tem tudo na mão. A gente olha a tecnologia que a gente tem na mão às vezes, a gente fala, como que o cara pode roubar o meu celular e reutilizar ele com as minhas informações, com o meu chip, com a minha tecnologia? Se investe muito hoje no celular, né? Quando a gente fala de iPhone... A gente tem a nossa vida inteira dentro do celular. Nossa vida inteira. Tudo. Hoje eu não saio mais com carteira de carro, saio com celular, entendeu? Então a gente fica até... É bom, às vezes, ter pessoas que são especializadas, mas não, tem solução. Né? A gente só precisa realmente alinhar as coisas. E a solução, e o que eu falo... É a boa vontade.
O que a gente falou. É ter ideias boas. Assim, e eu não estou falando de ideias mirabolantes que nunca foram implementadas. Já foram implementadas, deu resultado. O que tu está falando não é o que vai ser o projeto piloto. Vamos ver Não, se dá certo. não, É uma coisa que está dando certo. Se está dando Exatamente. certo, Referência, né? Já tem tem a referência. Então vamos trazer. Exatamente. Entendeu? E assim a gente vai conseguir diminuir a violência, diminuir um monte de coisa. Exatamente. Nesse sentido. Muito bom. É uma ideia muito boa, viu? Eu vi na segurança também, que você tem ali uma das propostas, que é o monitoramento dos semáforos. Uhum. Explica um pouco mais pra gente como que isso funcionaria, né? Também envolve tecnologia, né? Você vê que Sim. ele é um mago da tecnologia. Não, né? Ele não quis aceitar o, né? Mas é. Vamos lá, a gente temos 2 pontos. Né? Primeiro, câmeras de monitoramento, o que a Rosana tem implementado, apresentado na campanha dela, é a gente aumentar o número de câmeras que nós temos e colocar câmeras com reconhecimento facial em Santos, que é um projeto também que já tem muito sucesso na Cidade do México, inclusive depois virou um programa de TV. Então, precisamos aumentar o número de câmeras. Desculpa. E com reconhecimento facial, aumentar o raio de atuação e, principalmente, nós precisamos realmente implementar semáforos inteligentes na cidade de Santos. Os semáforos que nós temos hoje são semáforos dos anos 60, dos anos 70. Até o prefeito agora começou a falar agora de semáforos sincronizados, mas de inteligente não tem nada. E Santos está completamente ultrapassado em cidades próximas da gente. Então nós temos aí São José dos Campos, que é uma cidade super inovadora, Jundiaí. São José dos Campos, se eu não me engano, já está com semáforos inteligentes há mais de 10 anos. Então são semáforos sincronizados com inteligência artificial, onde eles identificam o fluxo e o movimento dos veículos. E através dessa identificação automática com câmeras de monitoramento, eles conseguem ir trabalhando o tempo de resposta de cada semáforo. Então, se não tem carro passando aqui, eu vou deixar esse sinal aberto, porque eu não preciso fechar semáforo. Claro, se tiver um pedestre, alguma coisa, ele vai reconhecer e vai fechar o semáforo, mas vai fechar por um tempo curto, esperando o pedestre ultrapassar e depois abrir. Meia-noite, você está lá no centro de Santos, para que você precisa de um semáforo? Não tem ninguém na rua. E aí um ponto que nas reuniões, quando a gente fala isso, fala assim, mas é mais câmera de radar, tudo. Podem ficar tranquilos, não tem nada a ver com multa, com radar. E é para segurança e realmente para ter um fluxo e uma mobilidade urbana melhor. Porque a gente sabe que, principalmente agora, com a implementação aí do VLT, rasgou a cidade ao meio, praticamente, nós precisamos ter um planejamento muito forte de mobilidade em Santos. Porque senão, sim, vai ficar muito complicado. Não, o trânsito está terrível. Assim, eu moro no bairro da Pompeia, um bairro vizinho aqui da nossa sede, e muitas das vezes eu gasto 15 minutos, né, num trajeto que a pé eu faço em no máximo 4 minutos, 5 minutos. Quer dizer, a gente espera, ficar parado num semáforo, às vezes, tem semáforo que fica 4, 5 minutos parado. Pois é. Não tem sem nenhum carro passando do outro lado, muitas vezes. E a gente tem uma companhia de engenharia de tráfego. Eu te falo, caramba, mas o que acontece? É uma engenharia ou é... Né? É uma fiscalização, Tu tá à mercê do vagabundo, ele tá à mercê do assaltante. Exatamente. Entendeu? Então, tendo essa tecnologia, como você falou, um semáforo inteligente, o cara não vai precisar ficar parado ali, tá? Esperando para ser assaltado. Isso é o que está acontecendo. A gente tem visto na nossa cidade muito caso assim, o cara para no semáforo, o outro vem, rouba, sai correndo e tal. Acho que isso aí tem que parar. E uma das medidas para parar seria o semáforo inteligente. Uma das, com certeza. O monitoramento ele seria feito pela Polícia Militar, pela GCM? Qual seria Hoje já tem, né, o CCO, né, tem todo o centro de monitoramento que já existe, precisa ser ampliado, mas a sincronização dessas câmeras de monitoramento seria feita por lá. Não dos semáforos inteligentes. Semáforo inteligente é através de inteligência artificial, mas tem uma central que não precisa de uma quantidade de pessoas, porque não tem quase nada de intervenção humana. Na verdade, a intervenção humana é uma parametrização que a gente chama inicial para começar a rodar, mas a ideia é que a própria inteligência artificial começa a aprender e com o tempo ele começa a identificar os horários de pico. Então, por exemplo, ele já sabe que naquela região, naquele cruzamento, 6 horas da tarde, aqui libera muito mais do que aqui. Então ele deixa aqui mais aberto, deixa aqui, mas ele vai aprendendo aos poucos. Daniel, a resenha tá fluindo, e a gente tá ligando uma coisa a outra aqui, pulando todas as propostas. A gente tinha traçado uma dinâmica aqui para nosso podcast, só que de repente as coisas vão tomando seus caminhos, né?
A gente falou sobre o VLT. Uhum. Né? O VLT tem sido um problema aqui na nossa cidade. É um problema-solução. Né? Sim, Ele vem para sim, solucionar a parte de transportes, é uma mobilidade urbana, mas ao mesmo tempo a gente vê para a construção disso prejudica-se os comerciantes, né? Prejudica-se alguns bairros especificamente. Conversa um pouco mais com a gente sobre isso. Né? A gente estava até conversando um pouquinho antes do podcast, antes da gente entrar aqui na gravação. O teu ponto de vista em relação a toda essa construção? Eu tenho aprendido muito com Rosana e com Sadal. Sadal, assim, é um cara que todo dia que eu tenho a oportunidade de ouvir ele falando, eu prefiro não falar nada. Eu só quero absorver o conhecimento que ele tem. E a Rosana, desde quando estavam implementando a segunda fase do VLT, ela bateu muito que esse VLT não deveria ser feito onde está feito agora, que devia ser feito lá na área continental, para trazer a mão de obra, a pessoa que trabalha da área continental para Santos. Só que por jogo político, aí eu não sei os batidores do que aconteceu, entrou esse caminho que nós temos hoje, e aí juntou com a quantidade de obras que nós temos, VLT, centro parado, então assim, o comerciante está sendo muito prejudicado. Além de todos nós, de acordo com a mobilidade que a gente sabe que está bem ruim hoje, mas a quantidade de obras na cidade, tudo ao mesmo tempo em ano de eleição, acho que a população já está mais que ciente que é tudo parte de obras eleitoreiras. Né? Mas te perguntar justamente isso, sem querer te cortar, era se há necessidade do VLT abranger tantos lugares. Era essa o início, a ideia inicial? Não, a ideia... Porque hoje está na cidade inteira e está, como você falou, está atrapalhando. Será que é um mal necessário? Não sei. Não sei. Porque foi feito o VLT, mas ao mesmo tempo atrapalhou, comércios fechados. Sim. Não sei te dizer. Hoje, inclusive... Desculpe até minha ignorância, viu? Não, hoje, inclusive, nós fomos... Hoje... teve o início dos testes ali na Campos Melo, né? Então a gente foi fazer uma fiscalização, estava lá mais cedo hoje com a Rosana, e aí a gente rodou lá, conversando, e aí depois que ela saiu, eu fui ali na Campos Melo para falar com os comerciantes. E assim, além de muitos já terem fechados, é desesperador. O cara falou assim, Daniel, eu passei por uma pandemia, acabou a pandemia, começaram a quebrar a rua. Quando o cara achou que ia respirar... E aí o que a gente fala não é só fazer obra, gente. Precisa ser planejado. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Faz uma parte, entrega. Faz a outra parte, entrega. Eles não pensaram nos estacionamentos, para os comércios. A Campos Melo agora acabou com uma faixa inteira de estacionamento. O comerciante falou assim, o espaço que tem aqui é para gente estacionar o carro. Os clientes vão parar onde? Aí colocaram uma estação em frente a uma loja. Aí o comerciante falou assim, e agora? Ninguém nem vai ver que a minha loja está aqui. Daniel, eu conheço um comerciante que ele tinha o estabelecimento dele em um determinado local, ele teve que alugar, tipo assim, alugar na esquina, porque a rua dele ficou intransitável. Então, quer dizer, foi mais um que... Exatamente. Né? Eu estava conversando com uma moça, eu não lembro o nome dela, que ela tinha uma loja de planejados de imóveis. E aí eu cheguei e falei, e o VLT? Ela falou assim, eu tô indo embora. Eu vou lá para Pedro Lessa porque não dá mais para ficar aqui. Então, sim, ela falou, tô aqui há tantos anos, e ali a Campos Melo passa muito, cara. É um fluxo muito bom. Só que ela falou assim, acabou. Assim, agora eu tô indo para Pedro Leste, tô gastando uma grana. Aí eu fui numa loja de bicicleta, ele falou assim, aqui eu parava um caminhão para receber as peças de bicicleta, tudo. Aí eu tive que gastar 20 mil reais no meu bolso para fazer um galpão, para o caminhão agora entrar aqui dentro, porque ele não pode mais parar aqui. Então, assim, impactou muito. E não teve nenhum tipo de conversa com os clientes. Isenção de IPTU, a gente sabe do impacto deles. Poderia ser feito de uma forma muito mais planejada e escutando os comerciantes. Só que, infelizmente, e logo depois não foi feito assim. É o que a Rosana fala. O pessoal fala, e Rosana, e agora? Ela fala assim, agora a gente tem que entregar. Não tem mais o que fazer. Só que o que acontece? Não está entregando. Fala que vai entregar um dia, não deu. Outro dia, não deu. E a gente foi ver lá que tem muita coisa ainda para fazer. Então a gente precisa, primeiro, ter um planejamento de mobilidade urbana, e o Sadal fala muito sobre isso. Não é só fazer obra, gente. Fazer obra não resolve o problema. A gente precisa ter um planejamento dos impactos que essa obra vai ter na região. Ouvir a população, ouvir o comerciante, ver a parte de mobilidade. Não tem estacionamento ali, o cliente vai ter que parar 2 quadras para trás, porque ali está perto ali da Conselheira, que também é ruim de parar.
vai ter que parar 2 quadras para trás para ir andando até a loja. Aí ele vai comprar algo pesado, vai comprar peça, como ele faz? Assim, é difícil, gente. É difícil porque agora a gente está com uma obra aí que precisa ser entregue, não tem mais o que fazer, e tentar ajudar o comerciante o máximo possível no que a gente pode fazer. Existe uma solução posterior, por exemplo, se der tudo certo na eleição, vocês já têm uma solução para esse tipo de situação? Já foi conversado alguma coisa para amenizar tudo que ocorreu durante essa obra, ou o que está ocorrendo? O que eu falei, né? O que a Rosana fala bastante. Agora não tem mais o que fazer. A obra vai ter que ser entregue, já está ali, já foi implementada. O que a gente vai precisar é sentar com ele e ver como a gente consegue ajudar. Porque, assim, é difícil. E, assim, a gente acha que o que aconteceu no centro, todas as lojas, a maioria das lojas lá fechada, porque não tem mais movimento, vai acontecer naquela região da Campos Melo também. A gente está falando de empreendimento, de empreendedores, né? A gente falou a dificuldade que o empreendedor tem hoje na região, né? Você vê, às vezes por conta de uma obra, às vezes por conta de uma pandemia. São tantas as situações, né? O Beto é um empreendedor, eu sou um empreendedor aqui na região também. Não é fácil. Não só que não é fácil. Não é fácil. O acúmulo de impostos, muitas das vezes coisas que são, né, que vão além do nosso controle. No empreendedorismo, né, qual que seria o seu viés de campanha? O que você tem para os empreendedores? Legal. Eu falo que para o empreendedor, se a gente não atrapalhar, já ajuda muito. Nossa, né? Porque assim, a gente que normalmente o governo, o Estado estadual federal, mais atrapalha do que ajuda. O ditado né? mais correto é esse. Se você não está me atrapalhando, já está me ajudando. É isso aí. Eu vou te dar um exemplo, Daniel. Eu atualmente eu tenho um outro comércio, tenho outra empresa, e na rua dessa empresa, acho que eu já disse até isso aqui no podcast, algum podcast anterior, na minha rua, ele é uma rota desse segmento. E fui abrir justamente uma empresa deste segmento. O plano diretor não dá mais alvará para empresas desse segmento. Aí você só tem como abrir é uma coisa que não tem lógica, sabe? Então, o que você falou, às vezes, o não atrapalhar, né? Eu conversei muito com caminhoneiro, né? Caminhoneiro em Santos sofre bastante. Sofre muito. E aí eu não sabia, né? Fui pego de surpresa, ele falou, Daniel, sabia que em Santos não existe mecânica para caminhão? Porque não pode. Sério isso? Não pode ter. Mas Não liberam por causa de plano de diretores, falam que Santos é uma cidade portuária e não querem esse tipo de estabelecimento na cidade. Então, se um caminhoneiro quebra o caminhão, tem que passar o Vicente, tem que ir para Praia Grande, tem que ir para alguma outra região. Mas não tem a menor lógica. E isso acontece com alguns tipos de estabelecimentos. Se eu não me engano, transportadora também está passando por isso agora. Não pode ter mais transportadora em Santos. Então, assim, eu acho que... Em vez de atrair, está ajeitando. Eu acho que a gente precisa valorizar o empreendedor, que é o pessoal que se dedica muito, trabalha muito. Ele só não quer que atrapalhe ele para ele movimentar a economia da cidade. Porque a gente sabe que Santos é movimentado por uma economia de empreendedores. O Porto, empreendedores. Então, primeiro, a gente tem a sala do empreendedor, que deveria funcionar para desburocratizar uma abertura de empresa, para agilizar a criação de uma MEI, que hoje não funciona. Então, primeira coisa é trazer a sala do empreendedor, fazer uma divulgação que existe isso, e eu gosto muito do trabalho que o Sebrae faz. Então, eu gostaria muito de trazer como sugestão a gente implementar a sala do Sebrae dentro da sala do empreendedor, para dar todo o suporte, tanto de capacitação, com abertura de empresa, todo o suporte que principalmente o pequeno e o médio empreendedor precisa. Porque às vezes uma empresa grande já tem toda uma estrutura em volta que vai fazer isso. Mas principalmente o pequeno, que está lá sozinho, às vezes é ele e a esposa que está trabalhando. Eu fui lá na Zona Noroeste e é um fluxo de comércio ali que está crescendo bastante. O pessoal ali da Zona Noroeste e até as regiões ali do centro pararam de consumir no centro de Santos, estão consumindo no centro de São Vicente. O centro de São Vicente está bombando. E agora a parte ali da Zona Oeste está começando a crescer. A minha esposa, ela e minha sogra vivem naquele centro de São Vicente, exatamente, que tu acha de tudo lá. De tudo. De tudo. O que tu precisava, o que tu menos imagina. Que era o que antigamente, quando eu era criança, eu ia para a cidade. A gente falava, né? Vamos para a cidade. Vamos para a cidade. Fazia toda como meu material escolar lá, tinha várias lojas lá, o centro bombava. E agora, infelizmente, o centro está abandonado. Nem os próprios setores públicos que antes ficavam no centro estão saindo de lá.
Então, assim, nem a própria prefeitura quer que o centro fique lá. A gente fala até que se o prefeito pudesse, acho que ele tirava a prefeitura de lá e colocava num outro lugar, porque assim, não faz sentido nenhum. Então a gente precisa revitalizar e trazer o comércio de volta para o Espírito Santo. E o que tu falou do Sebrae, até parabenizando o Sebrae, porque toda vez que eu fui lá, o pessoal está altamente capacitado para te ajudar. São muito bons. Mas o que tu falou é verdade, a sala do empreendedor, ela está lá, de repente não está, né, por algum motivo, né? Sim. Mas se colocar, quem conhece, lembra daquele assunto que a gente falou? Eu não sou o melhor, mas eu vou pegar o melhor, eu pego o Sebrae e coloco dentro da sala do empreendedor. Quer coisa melhor? Não, e se você conversar com os comerciantes, eles nem sabem que existem. Não sabe nem que existe. Então, assim, tem que ter um trabalho de comunicação forte. Tem que ter um trabalho de ir lá na loja e falar, cara, sabia que tem um setor aqui para te ajudar? Às vezes o cara tá sofrendo, ele e a esposa lá sozinho no comércio, batalhando, tudo. Cara, tem pessoas especializadas aqui para te ajudar. Você sabia disso? Ah, não sabia. Eu converso com comerciantes e eu falo, já foi na sala do empreendedor? Ah, onde é? Cara, vai lá. Então, assim, tem muita coisa para ser feita. Eu mesmo nunca fui. Pois é. Pois é. Eu nunca... E tem muita coisa que você bate cabeça, que às vezes lá podia ter um caminho, um direcionamento muito mais rápido. E às vezes se paga, né? Uma contabilidade. O Sebrae já foi? Oi? No Sebrae já foi? Também não. Nunca foi? Também não foi, velho. Falta formação. Não, altamente capacitado. Muito bom. Porque sai de lá com todas as suas dúvidas sanadas, com tudo. Toda a capacitação que eles fazem, assim, é muito bom mesmo. Parabéns. O nosso rito é céleres, né, aqui no empreendedorismo. Então, assim, a gente não tem tempo a perder. Né? Um dia é um dia sem venda, né? Um dia que passa, às vezes é um dia que você perde do time, do now moment que a gente chama no comércio, que é aquele momento de venda, de comércio, dependendo do segmento que a gente tem. Então, a gente vive na busca, né, da engrenagem. Aí você tem que ter o operacional, aí você tem a engrenagem comercial, e no meio disso tudo a burocratização. Exatamente. Aí você fala, vai lá na sala empreendedora. Ah, não. Aí vou pedir um monte de documento, vou ter que fazer um monte de coisa. Fala assim, mas só se eu ligar para o meu contador, ele me dá uma orientação e eu vou... Quem tem contador aí? Quem tem, né? Quem tem contador. É mais fácil. Fala uma coisa, a gente estava conversando também um pouco antes do podcast, eu também li algumas coisas sobre startups, né? Você vem da tecnologia, né? E aí eu vi que você também tem uma das propostas está ligada a startups locais aqui. Exatamente. A maioria das pessoas não sabe, mas em Santos existe um parque tecnológico. Um parque tecnológico foi construído, muito bonito, tudo de alta qualidade, tudo. E o Santista não sabe que tem. E isso deveria ser usado pelo Santista. Mais uma coisa, né? Que o Santista não sabe que tem. Mais uma coisa que o Santista não sabe que tem. Exatamente. Então, como eu falei, eu sou da área de tecnologia, mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em Santos. Nunca tive a oportunidade de trabalhar aqui. Por falta de oportunidade. E o Parque Tecnológico tem um viés muito importante para apoio a essas startups inovadoras. A gente tem gente em Santos muito criativa. A gente tem gente em Santos com ideias aí na área de educação, de segurança, do meio ambiente em Santos, que é muito forte. Só que a gente precisa empurrar, a gente precisa acelerar essas empresas. Então o Parque Tecnológico deveria ser utilizado para o apoio às startups. E a gente vê que muitas vezes isso não acontece. Tem startup lá, funciona e tudo mais, mas muitas vezes não é para o Santista. Muitas vezes não tem um viés de inovação para voltar para a cidade. Não adianta eu investir numa empresa lá de startup que não vai ter um retorno para a nossa população. Então, eu penso muito em utilizar e buscar sugerir ideias do Parque Tecnológico ser para o Santista. Todo aqui que eu estou falando, das ideias que eu trago, são ideias para o cidadão de Santos. Não adianta nada a gente trazer grandes empresas e não contratar o cidadão de Santos. A gente tem um Parque Tecnológico para trazer startup de fora de Santos. Não faz sentido, a não ser que traga um benefício para a cidade. Então, o Parque Tecnológico deveria servir para acelerar essas empresas, para dar toda a parte estrutural e toda a parte de aceleração para essas empresas. E, principalmente, que é o segundo viés, e para mim o mais importante, utilizar para capacitar o cidadão de Santos. Usar o Parque Tecnológico como parceira de grandes empresas, empresas de portos, empresas que a gente tem na região, se Deus quiser, a gente trazer de volta para Santos grandes empresas que sabem de tecnologia, para capacitar a cidadão santista dentro do Parque Tecnológico. E aí eu não estou falando só de jovens, não. A gente sabe que em Santos temos aí o pessoal da melhor idade, que a gente chama, que está muito afim de trabalhar, que já fez, muitas vezes são aposentados, mas querem mudar de área. Eu vou dar um exemplo aqui, o meu sogro, ele mora em São Paulo.
Ele tem 54, 55 anos. Ó, manda um abraço pro teu sogro. Ô, Marcelo, um abraço. Com certeza ele vai assistir esse podcast. E no ano passado ele decidiu ingressar na área de tecnologia. Então está fazendo faculdade de tecnologia agora. Olha que legal. É admirável isso aí. Então a gente pode utilizar o Parque Tecnológico para fazer a capacitação de Santos, mas olha só, eu vou fazer parceria com as empresas, ó, eu vou capacitar, mas você vai contratar o pessoal daqui que eu estou capacitando. Faz um processo de seleção, pega os melhores, não sei. Mas não adianta nada eu capacitar e também não ter demanda aberta dessas empresas. Então, eu acho que essa conversa entre Parque Tecnológico, grandes empresas e o Porto de Santos, eu acho que é super importante. Essa capacitação que tu fala, assim, poderia também ter uma especialização, porque tem muita gente certeza. que está na área, assim, é formado, mas não exerceu por algum motivo, a pessoa, né, N motivos, ela não exerceu o que a formação dela. Mas, de repente, ela quer voltar a atuar no campo dela e ela precisa de uma especialização. Com certeza. Ela já é capacitada, já é formada, mas precisa de especialização. Também atuaria nesse Com certeza. E aqui, gente, eu não estou falando de tecnologia, tá? É um parque tecnológico, mas é capacitação em várias áreas. No Porto a gente não tem só tecnologia. Então, inclusive a Rosana liberou uma verba para a Marinha para fazer toda a parte de centro de capacitação no Porto de Santos, muito legal, não sei os valores agora. Mas nós precisamos capacitar principalmente o portuário. A gente sabe que tem muitas oportunidades dentro do Porto de Santos e às vezes tem o estivador que está lá na área dele, lá, putz, eu almejo algo diferente. Pô, deixa eu ir lá no Parque Tecnológico ver se não tem uma parceria dentro aqui da empresa que eu estou trabalhando para eu melhorar de cargo aqui dentro. Vai lá, faz a capacitação, olha aqui, ó. Capacitei. Todo o processo de promoção interna. Então, acho que a gente tem muito a agregar, mas a gente quer que a gente fala do Porto Cidade, né? A gente precisa que as duas trabalhem em conjunto. Quando tu me mandar embora, eu vou lá. Vou pra lá. Daniel, só para te bater destaque nesse mesmo assunto, muitas pessoas que assistem, às vezes, aqui o podcast, elas são leigas em alguns determinados termos, né, que a gente usa. A gente sabe o que é o Porto, a gente sabe o que é o centro, mas o que seria o Parque Tecnológico? Explica para as pessoas de uma maneira um pouquinho mais... Você que tem a patente, né? Você que tem a propriedade, né, para estar explicando isso. O que seria o Parque Tecnológico? O Parque Tecnológico é um prédio que foi construído com um objetivo de capacitação do santista e investimento em startups. Então, hoje tem um prédio lá muito bonito, de alta qualidade, que deveria ser feito para isso, mas não acontece. Então, eu vou lutar muito, se Deus quiser eu vou ser eleito, e vou entrar lá, e eu vou lutar muito para o Parque Tecnológico ser um local, mais uma vez, de capacitação do santista. Precisamos capacitar o cidadão de Santos para evitar que ele saia da cidade. O jovem de Santos precisa ficar em Santos, ele ama a cidade dele. Só que, infelizmente, ele tem que sair por oportunidade de trabalho. Então, se a gente puder fazer a parte de capacitação, parceria com grandes empresas e oportunidade de emprego, eu acho que é um primeiro passo que a gente tem para transformar Santos num polo tecnológico, para trazer a curiosidade de grandes empresas e falar, opa, o que o Santos está fazendo ali? Eu acho que eu vou lá porque tem mão de obra boa lá. Tem empresas ali que podem consumir o meu serviço. Então, eu acho que a gente precisa, que a gente fala é de trabalhar a base. A gente trabalhando a base do Santista, eu acho que a gente tem tudo para crescer de uma forma assim muito útil. Com toda certeza. Você, Santista, que está vendo esse programa, está sabendo um pouco mais sobre os termos utilizados até em campanha, quando se fala de parque tecnológico, e pensa bem no seu voto, porque assim, existem poucas pessoas que têm alguns tipos de propostas, né, como capacitação, especialização, como o Beto colocou, né, usando já os recursos que existem em nossa cidade. Então presta muita atenção nas propostas que são colocadas na mesa, né, esse podcast é justamente para isso, é para a gente aprofundar hoje o que o candidato tem a nos trazer. Tá? Agora saindo um pouquinho da tecnologia. Só um pequeno comentário, desculpa. O que é legal de ver no Daniel é que assim, ele toda vez ele fala que é pro Santista. É pro Santista. Então, só que ele foi de uma época que ele tinha que subir a serra e seja sol, chuva, o que for, serração, ele tinha que subir a serra. Ele viveu na pele a falta de oportunidade. Ele sentiu, né? Então ele não quer que o jovem ou trabalhador sofre o que ele sofreu. Isso é legal, isso que é interessante, né? Não, tipo aquela coisa de não é porque eu sofri que eu vou fazer o cara sofrer, não. É porque eu sofri que eu não quero que ninguém sofra. É isso que é legal. É exatamente isso. A gente sabe aí a quantidade de pessoas que sobem e descem até hoje e com certeza, se falasse para ele, pô, prefere subir e descer ou trabalhar em Santos? Com certeza, fica aqui.
E ainda mais numa região onde a gente tem um porto, né, um parque tecnológico. E pensando em economia, é o pessoal que mora em Santos, mas gasta em outra cidade. E a cabeça? A cabeça é o seguinte, você está trabalhando em São Paulo, você já tinha os filhos. Como é que era quando a mulher ligava e falava assim, olha, tá com 38, 37... Peguei o nascimento da minha filha. Não é verdade? E... Você não viveu o nascimento da sua filha? Eu vivi bastante. Até os 6 primeiros meses da minha mais nova, eu subi e desci. Aí depois eu peguei um projeto que era no México, aí eu tinha que fazer o fuso horário do México, aí eu comecei a trabalhar de casa, aí chegou a pandemia e tudo mais, mas os 6 primeiros meses eu ainda subi e desci. Isso é uma realidade de muitos, né? Muita gente. Né? Ele é um apaixonado por Santos, a gente vê isso, né? Isso aí, fala com os olhos brilhando, né? E justamente, talvez a oportunidade, eu acho que o ser pai, né? Acho que faz a gente olhar com mais carinho para a nossa cidade, né? Para o nosso território, é onde nossos filhos vão crescer. Então eu acho que é isso que motiva o Daniel, né? A trazer tem que parar de achar que Santos é uma cidade que é para quando eu aposentar. Exatamente. Quando eu aposentar eu vou para Santos, que aí eu vou lá. Não, Santos não é para aposentar, Santos é para produzir, Santos é para chegar junto. O que eu escuto muito é, eu vou sair de Santos para ganhar dinheiro e depois eu volto. Eu vou para São Paulo. Ou aqui não se ganha dinheiro, né? Exatamente. Aqui é para se trabalhar, aqui é para se ganhar dinheiro, aqui é para ter qualidade de vida, para estar perto da família, não é para ficar sofrendo. A gente não está aqui para sofrer. Temos aqui, no meu ponto de vista, a Califórnia brasileira. Né? Acho que a Califórnia brasileira é em Santos, né? Onde reúne o surf, o skate, o futebol. Né? Apaixonados pelo futebol. A gente tem aqui o Thiago Boleiro aqui nos bastidores. Aqui. Um grande boleiro aqui, junto com o Daniel também. Joga muito, hein? Joga muito. Que posição que o Thiago atacante. Joga? Atacante? Atacante. Olha só aí, mano. Habilidoso. Habilidoso e perigoso, né? Perigoso. Então, tá se quebra de vez em quando, mas... Agora que a gente está entrando um pouco no papo de esporte, que posição que você jogava no futebol? Eu era meio de campo. Meio de campo. Você está trazendo isso pra gente. Dei muito gol pro Guedes. A assistência era tua, né? Quando eu vou jogar bola com meu filho, com os amigos dele, eu falo assim, eu chamo a molecada e falo assim, é o seguinte, vamos na raça que técnica nós não temos nenhuma. Mas a sua assistência era pro Thiago. Isso, muito gol, fez muito gol por minha causa. Tu jogava bola? Eu? Cara, jogava pouca bola, meu. Assim, o meu filho é boleiro. Teu filho é? Eu tenho que fazer um DNA. Rapaz, eu sou ruim demais. Tá jogando demais. Eu sou ruim demais. Não, meu filho é meu filho, porque ele é ruim igual eu. Ele é bom, meu. Ele tá jogando bem, tá no time que tá disputando agora com a primeira metal. Ele tá indo muito bem, tá no sub-7 lá, tá fazendo gol. Aí eu falo, caramba. Aí quando a gente fala assim de esporte, você tem um carinho especial pelo esporte, né? Você vem de uma tentativa de inclusão no esporte, de você tentar a sua carreira no futebol. A gente brincou tudo aqui, mas foi sério, né? Quando você quis jogar futebol, realmente estava na sua cabeça que você foi para você mudou de estado, né? Vou buscar lá em outro estado ali uma oportunidade. O que você tem para falar para a gente sobre o esporte dentro das suas propostas, Daniel? Bom, primeiro, estruturalmente, a gente sabe que os nossos ginásios hoje estão, assim, fui no Rebouças esses dias, assim, tá desesperador. Até a Rosana, tem um vídeo da Rosana, ela tá andando ali no Rebouças e tem o pessoal na piscina. A Rosana falou, tá tudo bem aí? O pessoal, a água tá gelada. Um frio que tá, o pessoal de manhã, uma água gelada. Então, primeiro a gente precisa revitalizar, talvez seja uma palavra, acho que até mais boazinha para falar dos centros esportivos que nós temos. Vale Coutinho, nós temos a Arena Santos, até pouco tempo atrás, era usado como espaço para morador de rua dormir. E tá condenado lá, né? Condenado. Rebouças do jeito que tá hoje. E na minha época, quando a gente eu era mais novo, os campeonatos que a gente tinha internos, a parte toda de campeonato entre escolas que nós tínhamos aqui era muito forte, era muito valorizado isso. Né? Os interclasses e entre escolas também, a gente tinha os campeonatos entre escolas que utilizávamos os espaços públicos do Rebouças, de todos os ginásios que nós tínhamos para valorizar o esporte. Aqui a gente não está falando nada de alto rendimento, não, a gente está falando de saúde, gente. A gente está falando de crianças se divertindo, aprendendo disciplina, aprendendo hierarquia, né? Prática esportiva. E aí só de futebol assim, né? Hoje, a gente, para ter um campeonato hoje aqui em Santos, a gente tem o da Tribuna. Patrocinado pela Tribuna, que tem a Tribuna de vôlei, de basquete, de futebol. Por quê? O nosso mesmo interno de prefeitura, que antigamente tinha bastante, a gente não tem mais. E a gente acaba perdendo um viés muito importante. Eu falo assim que o futebol me ensinou muita coisa. O futebol me ensinou a trabalhar em equipe,
porque muitas vezes eu não estava num dia bom, mas eu tinha que me dedicar mesmo num dia bom para não atrapalhar o meu companheiro. Aprendi a hierarquia, aprendi a obedecer um técnico, quem quer que seja. Eu aprendi muita coisa. Então, assim, isso leva para a minha vida até hoje. Quando você vai no mercado de trabalho, então, qualquer coisa. Então, eu acho que a valorização do esporte passa por trazer de volta aí, toda essa parte aí de valorização das escolas municipais para a gente ter de volta, que envolve família, envolve a comunidade. Eu lembro que todo mundo se reunia, meu pai ia com todo mundo, se reunia, ia lá para o ginásio acompanhar, era muito legal. Quando eu era mais novo, isso há muitos anos, na época em que os animais falavam. Você falou que é década de 40, você falou. Era naquela época. Nós tínhamos os interclasses, que era dentro da escola. E aí quem ganhava ia disputar isso aí. Com outras escolas, né? Eu não disputava nada, só ia torcer. Entendeu? Mas isso era legal porque eu ia torcer, ia todo mundo torcer, ia a família, ia o pai, a avó, ia todo mundo. A gente não vê mais. Isso aí. E aí, mais uma vez, né? Aí, o que isso influencia? A comunidade junta, influencia. Vai ter um jogo lá no Rebouças, aí é o carro da pipoca, o carro da agulha doce, aí gera o comércio, gera economia. Gente, não é difícil, né? Coisas simples, né? Soluções simples que a gente Exatamente. tem. Né? Até mesmo no Rebouças, a gente ficou sabendo que eles estavam construindo lá. O que ia ter na reforma, né, cara? Isso aí foi... O que a gente ouviu até agora foi uma quadra de beach tênis. Aí tu fala, a gente tem 8 quilômetros de praia. A gente está falando de beach tênis. Aí ele vai usar o Parque Rebouças lá para construir uma quadra de beach tênis. Uma quadra de beach tênis, de vôlei de praia, de futebol que vão fazer ali. Cara, e aí tem outros esportes que não tem onde treinar, talvez. Eu não sou conhecimento de causa, mas eu acredito que um atletismo ou outra modalidade não tem um local certo para treinar. E Santos sempre foi referência de apoio para atletas de alto rendimento. É um celeiro aqui, exatamente. E, infelizmente, hoje a gente está à mercê dos clubes particulares, né? Que é o que a gente tem hoje. É triste, né? Você vê até mesmo a nossa campeã paralímpica, né? Que teve aqui da nossa região. Todos eles relatando essa dificuldade dos treinos. Pedestrianistas locais aqui, eles treinam ali em frente à Praça do Sesc. Sabe? Então é uma vergonha para a cidade não pensar nos talentos. É muito bonito, né? Depois de desfilar no caminhão de bombeiro, quando ganha-se a medalha, mas quando você tem que dar uma estrutura para o atleta trabalhar ali durante anos para ele alcançar a medalha, a gente não dá, ninguém aparece. Eu vou fazer um parêntese muito importante. A semana retrasada, nós fizemos uma reunião com o pessoal do balé lá do Teatro Municipal, Balé de Santos, e que são atletas de alto desempenho. E são um grupo de pessoas assim que desenvolvem um trabalho muito bonito. E eles trazem prêmios todo ano. Inclusive, eles foram para Joinville esse ano, que é o maior festival que tem. Em Joinville, várias placas do Balé de Santos. E eles vieram falar assim, Daniel, o Teatro Municipal está acabado. As meninas estão se machucando, tem prego levantado. Não tem uma estrutura básica, não tem um ar-condicionado, o banheiro não funciona. E aí elas foram para Joinville, e aí os pais tiveram que se reunir e fazer uma festa junina para arrecadar dinheiro. Aí eles conseguiram arrecadar R$4.200. Aí o hotel era R$4.000. As meninas ficaram sem café da manhã. Me desculpa, assim, sem café da manhã. Que vergonha, né? Aí o que a prefeitura disponibilizou? Um ônibus para levar as meninas e trazer de volta. Ah, gente, é um projeto que dá resultado há muitos anos. Aí voltou com o título, aí vai lá na prefeitura tirar foto com o prefeito. Vai participar do maior festival de dança que tem. Pelo amor de Deus, no nosso país. Não tem um respaldo. Consegue uma classificação, uma vitória. E depois vai disputar, vai desfilar. Exato. Porque o dia a dia do atleta já é difícil. Muito difícil. A alimentação, o preparo físico, o preparo emocional. Muitas delas até mesmo já estudam ainda. Não, e os relatos que elas falavam é que assim, muitas meninas que entravam lá com um talento muito grande, mas uma condição financeira muito precária. Mas e não conseguia continuar, porque não tinha. O material é caro, você está falando que tem uma sapatilha lá mais de R$1.000. Assim, não tem condições. Se a gente não tiver um incentivo da cultura, do esporte, uma cidade de Santos, que é uma cidade muito rica, a gente precisa enfatizar isso. Santos é uma cidade muito rica. E a gente precisa utilizar o dinheiro da forma correta. Valorizar quem precisa ser valorizado. Fala uma coisa, candidato. Quando eu sei que não está nem mesmo dentro das propostas, mas você acha que teria alguma solução, talvez uma bolsa auxílio? Com certeza.
para um atleta, de que maneira que a gente poderia fazer isso, para passar esse tipo de situação, para a gente tentar implementar alguma coisa para solucionar. Não passar Santos sempre teve isso, né? Sempre teve Porque uma se bolsa tiver um para atletas de atleta- alto desempenho. Se tiver um atleta que, ou vários atletas que do desempenho eles se destacassem, até a condição de vida familiar deles Com seria certeza. diferente. E aí, mais uma vez, a gente expulsa as pessoas boas da nossa cidade. Incentivava A gente expulsa outros, ele vai né? para São Bernardo, É. ele vai para São Paulo, que é uma cidade que está investindo. Assim, eu vou jogar para São Bernardo. E até um incentivo, né? Dos Exatamente. mais novos, não, eu vou querer fazer que nem jogar bola que nem o Daniel. Vou querer jogar bola que nem o Thiago. Né? Porque os mais novos, eles se espelham no... Você atacante igual o Thiago, pô. Não, tô dando um exemplo, eu vou querer... Os mais novos, eles vão se espelhar nos que estão se dando bem, estão Com se certeza, destacando. com certeza. E nessa, a condição de vida familiar vai ser melhor. Não é verdade? Com Olha quantas certeza. famílias poderiam ser beneficiadas. Com certeza. É um Mas o que entorno, acontece né? é, a gente está perdendo talentos, eu falei desse exemplo dessas meninas, dessas bailarinas. Estão desistindo, porque não tem condições de bancar, não tem condições de acompanhar. E eu até falando mais uma vez sobre o balé, porque assim, foi bem legal a conversa que a gente teve com eles. Eles ganharam um prêmio que eles tinham direito de apresentar em Nova York. Nossa. 10 meninas. Não foram, Não Não vamos. foram falta de Se recursos. foi uma briga para ir para Joinville, para ir para Nova York. Pois é, tu então, fala assim, pô, olha o nome que eles iam levar da cidade de Balé da cidade de Santos. Iam Ele levar vem pra na hora, Nova assim, ó, York. tá aqui, né? Ó, meu, pô, E quantos eventos nós não temos na nossa cidade que a gente poderia aproveitar, fazer essas meninas para apresentar? É um balé de Santos, gente. Balé de Santos. Mas, infelizmente, a gente vê que não é a prioridade dele. Não é a prioridade. Uhum. A gente passou aqui por esporte, né? A gente passou pela tecnologia, Empreendedorismo. passamos pelo empreendedorismo. E aí eu quero que você fale um pouquinho agora sobre a tecnologia na saúde. Você falou que a gente tem aquele cross. Quando a gente entra na saúde, a gente tem um cross ali que é muito utilizado em tecnologia. Exato. Então, o que você vê na nossa região hoje que a gente pode implementar de tecnologia para ajudar na área da saúde? Legal. Eu lembro de um relato de uma mãe que estava com um bebezinho pequeno no colo. Ela falou assim, Daniel, eu saí da minha casa com a minha filha no colo, aí eu peguei um ônibus, atravessei a cidade, cheguei numa policlínica para ir no dentista. Aí eu cheguei lá e falaram assim, não tem hoje, o aparelho está quebrado. Isso. Onde que tem? Ah, não sei. Aí ela voltou, foi numa outra policlínica e ficou. E aí a gente voltamos, né, para a sala de discussão e a gente tem uma proposta de a gente unificar toda a parte da área da saúde no celular. Então, como é que vai funcionar isso? Através do celular você vai ter acesso às UPAs, às policlínicas e vai ver todo o serviço que está sendo prestado no dia. Ou fazer uma agenda, uma consulta, o que está disponível. E a gente tem hoje, isso já funciona em hospitais privados, quando você entra lá, você digita a sua senha lá e você pega aquele papelzinho, aquele ticket, né? Aquele ticket serve para a gente acompanhar o tempo médio de atendimento. Então, com esse tempo médio de atendimento, você vai conseguir olhar e vai falar o tempo médio de atendimento que tem em cada policlínica, o tipo de atendimento prestado. Ah, vou conseguir ir no dentista hoje? Não, hoje já está tudo lotado. Ah, mas aqui tem uma vaga, aqui está por fila de espera, vou conseguir ir até lá. Então, através do celular, você vai ter uma facilidade muito grande de você decidir para onde você tem que ir, evitando esse deslocamento desnecessário, mas principalmente uma facilidade para o pessoal, principalmente que pega o transporte público, tem que ir para um lado, tem que ir para o outro. Então, a gente centralizando isso tudo pelo celular, eu acho que vai facilitar muito a vida das pessoas. E vai facilitar até órgãos, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros. Hoje o resgate vai atender uma pessoa, uma vítima de queda, ele vai levar, precisa de um PS que tenha o raio-x. Exatamente. Só que às vezes tu chega lá e fala, isso há um tempo atrás ainda, quando eu estava nativa. Aí falava assim, hoje não temos raio-x aqui. Aí, quer dizer, o cara tinha que ir para outro hospital. Às vezes o cara estava lá jogando bola, quebrava o pé, aí vamos levar para tal lugar. Aqui não tem trauma só lá na zona. Então, com esse, não sei se é aplicativo ou programa, como é que vai ser, até para alguns órgãos, como o Corpo de Bombeiros, vai ser útil. Com certeza. Vai ser útil. E a gente precisa, assim, a tecnologia vem para ajudar a nossa vida, gente. A tecnologia, eu falo assim, são ideias que nós estamos trazendo para a cidade de Santos, que foram implementadas em outros locais. A gente não está inventando roda, a gente não está trazendo algo, vamos ver se funciona. Não, já foram implementados, já deu resultado, quando está falando da segurança, de outros projetos aqui, que a gente precisa trazer para ajudar a nossa vida, gente.
E aí tem uma frase que eu falo muito, o pessoal fica assim, pô, tecnologia, os robôs vão roubar nosso emprego. Fala assim, você não vai perder seu emprego para uma máquina. Você vai perder seu emprego de alguém que conheça mais tecnologia que você. E não é conhecer de tecnologia, de trabalhar com tecnologia. Qualquer área que você trabalhar, se você tiver um conhecimento de tecnologia, você já está na frente de outra pessoa. Um administrativo, um advogado, médico, engenheiro, obra, qualquer coisa. Se você conhecer de tecnologia, você está na frente dos outros. Até porque a tecnologia passou por todos os setores que tu falou até agora. Exatamente. E a tecnologia vem para facilitar o nosso serviço. Ele vem para diminuir o tempo de resposta, diminuir o tempo de um trabalho manual que a gente tem, mas não que vai acabar com o nosso emprego. Não é isso. A gente precisa utilizar a tecnologia ao nosso favor. Ó, ele não é só um mago da tecnologia, ele é um mago dos cortes, porque o que a gente vai ter de corte nesse podcast aqui não vai ser brincadeira, né, Iago? Muita coisa de conteúdo, muito assunto de conteúdo, se aprofundou, mas falou, meu, eu tô impressionado o quanto de conhecimento que eu ganhei nesse podcast aqui. Assim, eu saí com uma especialização. Olha lá, pronto. vou certificar. Mas como tu falou assim, você não vai perder seu emprego para a máquina, não vai. Você vai perder emprego para uma pessoa, né? Mas a pessoa tem que fazer até como o teu sogro fez. Ele se reinventa. Atualizar. Sabe, se eu estou no campo e aqui não está dando, vamos se reinventar. Exatamente. Não podemos ter medo. Porque o nosso problema é que a gente às vezes fica meio encostado. Ah, não, vou ali. Ah, não é tudo. Não é difícil, assim, não, cara. né? É difícil. Não é assim, não. Você tem que. É água viva, você tem que ir conforme a maré. E eu entendo quando as pessoas falam, tecnologia é algo muito difícil. Eu realmente tento passar a mensagem de tecnologia, gente, é algo tão simples quanto qualquer outra profissão. Se você entrar na faculdade de tecnologia e engenharia, você se dedicar, se você estudar, não é nada. Eu sou a prova viva disso. Eu entrei numa faculdade de tecnologia sem conhecer nada. O primeiro computador que eu vi, eu tinha 14, 15 anos na casa do meu avô. Porque eu falo que a gente é a última geração antes da internet, né? Então, assim, eu fui ver um computador na minha vida com 14, 15 anos de idade. Quando meu avô tinha, eu ia lá, ficava imprimindo, eu ficava olhando para a impressora e falava, que o negócio aqui tá. Então, assim, e entrei numa faculdade de tecnologia. Então, eu acho que tudo passa por querer, sabe? Assim, se você quer, se você corre atrás, se você se dedica, independente da área que você vai trabalhar, então vai sair do outro lado. Com toda certeza. Agora eu quero que você olhe para essa câmera aqui, Daniel. A câmera da verdade. A câmera da verdade, né? E chegou o momento de você falar para o público santista, né? Para quem está assistindo o nosso podcast, quem vai assistir posteriormente. Os milhares de pessoas que têm que assistir a gente. Tomara. Milhares de pessoas A têm gente que tem assistir. alcançado, hoje a gente está gravando esse programa com 730 inscritos, né? E tem dado uma média de visualização acima de 700, 600 views. Nós chegamos a 1.400 views. Então muitas pessoas vão estar atrás dessa câmera. Então conversa com elas nesse momento em relação ao porquê votar no Daniel Vale. Bom, eu sou um cidadão santista. Sempre tive um sonho de viver e aproveitar a minha cidade. Eu não tive essa oportunidade. E eu vou lutar muito para trazer a cidade de Santos de volta para o Santista. Então, vocês podem contar comigo que toda parte que depender de mim, de lutar na Câmara Municipal para capacitação, geração de emprego, projetos inovadores, vocês podem contar comigo. Sou completamente aberto às novas ideias, nas reuniões que nós fazemos, e muitos de vocês estão assistindo agora, sabem disso, que tragam ideias, tragam perguntas, tragam sugestões. A gente fez um plano de governo pensando no cidadão santista. E nada mais do que o cidadão santista para mostrar o caminho certo para a gente. E vocês sabem e vocês podem contar comigo que eu vou ser o canal direto de vocês. Eu falo bastante com a Rosana sobre isso, eu falo que a gente precisa ter uma parceria de sucesso. E essa parceria que eu tenho com a Rosana, com essa missão que ela me deu, eu acho que a gente pode ter um caminho muito forte dentro da Câmara Municipal com o Executivo. Então, contem comigo, meu nome é Daniel Vale, meu número é 22222, e vocês podem ter certeza que ano que vem eu e a Rosana, a gente vai estar junto. Tá certo? Galera de Santos, o número é bem fácil. Né? Você viu aqui, se você esquecer a cola, vai lá e chuta tudo no 2. Tá tudo certo. É isso aí. Segura o dele. Mas assim, Beto, temos um candidato que surpreendeu aqui no nosso podcast. Altamente capacitado. Altamente capacitado. Entendeu? O cara sabe, ele domina a matéria, ele sabe o que está falando, ele se preparou.
Os projetos dele, tu pode ver que não são projetos sem estudo, todos têm estudo. Todos os projetos bem estruturados e bem E estudados. tá de parabéns, né, Daniel? Obrigado. Tá de parabéns mesmo. A gente se preparou muito, né? Como eu falei, a gente está um ano, né, discutindo, pensando em propostas, pensando em projetos, validando com a população. E eu não tomei essa decisão de vir para vereador à toa. Eu me preparei muito, me capacitei muito, e eu tenho certeza que eu posso ajudar muito. Nós temos certeza disso, Daniel. Para você que está aí subindo e descendo a serra, aí, ó. Esse é o cara. Me chama lá, me chama no Instagram, @DanielValleOficial. Pode me chamar. Daniel, geralmente a gente fala de um assunto aqui fora da pauta, um assunto que sai das Agora vem a propostas. pegadinha, é isso? Agora vem a pegadinha. Tá bom. Não, eu vou... Algo que a gente conversou hoje. Né? Ele me falou, caramba, fala-se pouco de bombeiro. O Beto, ele tem 30 anos no Corpo de Bombeiros, atuou aqui em Santos. E a gente tem, por incrível que pareça, uma única ambulância de resgate. Uma única viatura de resgate para uma cidade de quase 500 mil habitantes. Né? E a gente queria saber se tem alguma... Porque eu sei que os homens, o fardamento, a viatura, isso o Estado dá. Mas o que a Prefeitura pensa em fazer para nós bombeiros? Porque o resgate pega em média de 14, 15, 16 ocorrências por dia. Uhum. É um desgaste muito grande. Em apoio ao SAMU, né? Porque o É, SAMU também muito faz... em apoio ao SAMU. O trabalho do resgate e o SAMU é totalmente integrado. Os dois, eles estão ali, ó, juntos. Existe algum pensamento? Isso eu vou levar para a Rosana, hein? Só levar para a Rosana. Se eu vou levar a Rosana, se assistir, ó, essa daqui você vai escrever lá, eu vou voltar aqui e vou lá, a resposta veio. Não, a gente vê que, assim, alguns municípios, eles contratam o guarda municipal. Tem o guarda municipal, o GCM. Só que, assim, o GCM não é para trabalhar, aqueles determinados, não é para trabalhar atuando como guarda municipal. Eles atuam como bombeiros municipais. Entendeu? E talvez isso fosse uma forma de melhorar o trabalho. Pelo menos nem que seja para ficar no telefone, porque um cara que fica no telefone já libera o bombeiro para poder atender a ocorrência. Mas e de repente, agora entrando um pouco no assunto da tecnologia, uma inteligência artificial no telefone dos bombeiros, a gente teria mais um soldado na rua. Teria mais um soldado na rua. Com certeza. Seria, acho que um viés a se trabalhar. A gente falou tanto de tecnologia hoje. Essa resenha veio pra gente não te encurralar, jamais foi trazer algo que não estava preparado, mas assim, pra gente discutir, às vezes, alguma necessidade da nossa cidade. Com certeza. Acho que é super importante, mais uma vez. O plano de governo, as ideias que nós temos foram feitas pelo cientista. E é exatamente isso que a gente precisa, sugestões. Mais uma coisa que eu vou chegar lá, Rosana, ó, ontem me falaram isso, precisamos conversar sobre isso. Tive no podcast de um bombeiro lá, ele falou que só existe uma... É isso, mas a ideia é essa. Sem demagogia. Bombeiro santista, os caras são bons. Eu sei o que eu tô falando, eu trabalhei com os caras são bons. Só que é o seguinte, tem uma hora que 24 horas, 16 ocorrências, não é muita qualquer coisa, um não, viu? É muita coisa. Uma cidade de 500 mil habitantes, né? E agora, tem mais um momento com a câmera agora. E agora é o agradecimento à família, a todos os apoiadores. Tem muita gente que está te apoiando nesse momento. Né? A família. Né? A gente quer saber, antes de tudo, como foi a notícia que você seria candidato para sua família? Acho que ele apoiou da mulher, eu acho. Bom, a minha me bater. Primeiro, quando a Rosana me deu esse desafio, né? Ela falou, olha, preciso de ajuda no plano de governo, de inovação e tecnologia, tá? Eu preciso que você venha para vereador. Aí minha mulher falou, não. Eu falei, caso a gente converse. Aí chegou, a gente conversou bastante. É uma mudança radical, né? Eu falo, tenho 18 anos de experiência na minha área. Sei que a minha experiência pode ajudar muito na Câmara Municipal, mas é um mundo diferente. E principalmente pela minha proximidade com a Rosana, isso ajuda muito, mas também atrapalha muito. Então, principalmente em redes sociais, assim, é bem difícil. Mas eu tenho a cabeça muito no lugar, eu sou um cara muito tranquilo, tenho minhas ideias, tenho meu ponto de vista, eu sei que eu posso ajudar muito. E na conversa com a minha esposa, eu falei assim, não, eu preciso ajudar a Rosana. Ela precisa de ajuda, ela precisa de gente boa, capacitada, e principalmente precisa de vereadores que ajudem ela a governar. Ela sabe que se ela entrar com os vereadores que estão do outro lado, ela não consegue governar. Então eu me coloquei à disposição, tenho certeza que vai dar certo, a gente está trabalhando muito para isso,
Mas para isso acontecer, eu preciso do teu voto, preciso da tua ajuda. Mas agradece quem está Com contigo, certeza. quem te apoiou, quem está andando contigo nesse momento. Acho que é o momento de você olhar para a câmera e agradecer essas pessoas. Com certeza, principalmente minha família, né, por todo o apoio, não está sendo fácil, minha mulher fica pegando no meu pé o tempo inteiro, fala que é uma assessora mais brava que tem, mas eu tenho um grupo de apoiadores muito forte, e para vocês, assim, é só gratidão, a equipe toda de rua está trabalhando muito, pessoal com um sorriso no rosto, pessoal conversando com as pessoas, e aí eu falo que eu tenho uma equipe diferenciada, que eu até fiz um post esses dias, eu falo assim, a minha equipe não pode ser a maior, mas a melhor é porque a gente fez, e aí eu como gestor chamei toda a minha equipe, ensinei quem era o Daniel, como me apresentar, como falam de mim nas ruas, então as pessoas vão pra rua, elas sabem muitas vezes mais do que eu, aí eu vou com elas, elas falam de mim e falam assim, pô, vocês nem tá aqui, pô. Então assim, porque realmente a gente faz um trabalho de proximidade com essas pessoas, então é só gratidão, assim, o feedback super positivo das minhas redes sociais, o carinho que eu tenho das pessoas na rua, assim, muito obrigado. Isso cada dia mais tem me motivado, assim, cara, é isso que eu quero, eu tô no caminho certo e vai dar certo, porque se eu tiver o resultado das urnas do feedback que eu tenho tido nas ruas, eu acho que vai ser super positivo. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Pode ter certeza disso. A gente tem esse momento, Daniel, justamente para mostrar para as pessoas que por trás de um candidato, por trás das propostas, de todo estudo, de toda estrutura, existe um ser humano. Com certeza. Né? Existe um pai, né? um pai que tem uma atenção com a sua família, que está se candidatando, que está se colocando, às vezes, numa posição não tão confortável. Exatamente. Né? Porque quando você se candidata, você se coloca numa exposição. E se ausenta isso também mesmo. da E se família, ausenta né? também. Se ausenta Sim, muito sim, da sim, família sim. também. Para quem não sabe, o Daniel está de férias no trabalho dele e encarou esse trabalho também. E que as Sim. pessoas levem isso em conta. Ele se preparou muito, ele fez isso praticamente junto com o trabalho dele, todas essas propostas, tudo que ele elaborou aqui, o que a gente conversou aqui foi feito antes das eleições. Quer dizer, ele estava trabalhando e trabalhando na campanha. E de repente, nas férias dele, né, onde ele já tem ali a estrutura de vida dele resolvida, tudo estava certo, tem suas filhas, ele se propõe a ser um santista, a se colocar à frente e ajudar a nós. Ele se doa, né? Ele está se doando, né? Ele está se doando nesse momento. Então, assim, vamos levar isso em conta. Eu acho que é importante, na eleição, a gente olhar bem os nossos candidatos. Eu acho que isso aqui, como eu já disse anteriormente aqui, até mesmo, hoje mesmo no podcast, aqui serve para a gente se aprofundar. Né, para a gente entender não só como ser humano, entender as propostas, os caminhos, a trajetória, e acho que a gente conseguiu conversar muito bem sobre isso, né, Daniel? É isso aí, e o santista é muito politizado. Tá? Eu, como minha primeira experiência, quando eu tenho andado nas ruas, fazendo reuniões, eu chego pro comerciante e o pessoal, tá, mas qual que é a tua proposta? Eu acho tão legal isso. É muito legal. Tão legal, eu falo assim, caramba, porque a gente está acostumado a ver o pessoal lá na televisão, saúde, segurança, educação. Aí outro, saúde, segurança, educação. Tá, mas o que você vai fazer? Qual que é a tua proposta? Você falando que vai melhorar a saúde, tá? Qual que é a tua proposta? Qual que é a tua ideia? E o santista está muito esperto com isso agora. Então eu tenho recebido muitos questionamentos ontem, alguém mandou mensagem no Instagram, ô Daniel, tô olhando aqui, quero saber qual que é a tua proposta para os moradores de rua. O que você acha dos moradores de rua? Eu falei, olha que legal. Eu falei, olha, eu participei do podcast, tá aqui, mas se quiser tá aqui meu telefone, pode entrar em contato comigo que a gente conversa a respeito, mas estou aberto a ideias. Então, assim, é muito legal isso. Essa troca eu acho que enriquece muito. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande na cidade de Santos. Santos é uma cidade rica, Santos é uma cidade que não precisa de muitos investimentos de fora, porque tem dinheiro dentro de casa para fazer. E a Rosana tem uma parceria muito grande com o governador Tarcísio, que eu tenho certeza que ela entrando de uma parceria Tarcísio e Rosana vai ser muito forte para nós. Muito forte. Agora sim, a gente já está chegando próximo ao final e você entrou num assunto polêmico. Foi rápido. A gente entrou num assunto polêmico. Tá? Eu não vou terminar esse podcast sem saber disso, porque é uma necessidade hoje do meu bairro. Acho que todos os cientistas questionam a mesma coisa. O podcast, acho que questionou, o outro podcast que você foi questionou essa mesma problemática que a gente tem. Vem crescendo o número de moradores. Perguntei isso aqui para um outro candidato que veio aqui. Na porta dos supermercados, com filhos pequenos. Aquilo me dói, porque a gente é pai de criança. A gente vê ali a criança tomando um sol de 40 graus na cabeça. A gente vê a criança ali, às vezes, tomando chuva. Né? Você tem uma proposta, tem uma coisa a dizer sobre essa parte dos moradores de rua, em especial essas mães com os filhos na rua? Bom, é um assunto muito delicado. Eu penso, e
e a Rosana tem comentado muito sobre isso também, que a gente tem 3 frentes importantes. São 3 secretarias que precisam conversar. Segurança, saúde e a social. Segurança sabemos que tem muita gente foragido da polícia que está incluído dentro desses moradores de rua. E primeiro que a gente não consegue chegar no número. Desde o censo, acho que 2019, falaram que tinha 2.000, mas a quantidade eu acho que já passou do dobro. Contas informais aí chegam a 5.000 pessoas. Tá? Então a primeira parte é uma busca ativa da Guarda Municipal. A Rosana fala muito em polícia santista, de trazer a Guarda Municipal para fazer uma busca ativa em cima dessas pessoas, e aí, voltando ao assunto da Câmara de Monitoramento com reconhecimento facial, pode linkar e ajudar muito nessa busca ativa. É isso que eu ia te falar, esse reconhecimento facial vai servir também... Vai ser procurado, vai estar no banco de dados de procurados, vai estar no banco de dados de, principalmente, tem um banco de dados nacional de pessoas desaparecidas. Então vai poder ajudar muito. Muitas vezes um morador de rua, alguém que está desaparecido, a família está procurando, vai poder ajudar também. Então o primeiro viés é segurança. Eu acho que a gente precisa dessa busca ativa e colocar na cadeia essas pessoas, que muitas vezes é o que ajudam as outras pessoas a ficarem na rua vendendo droga. A outra parte é a parte da saúde. A saúde, muitas vezes, hoje, se eu não me engano, acho que tem um local só que faz toda essa triagem e muitas vezes a pessoa não tem mais condição de decidir por si mesmo, então o médico fala de uma internação compulsória para tratar essa pessoa. E a parte social, que eu acho que é muito importante, que é o que você falou, que é todo o protocolo, e a Rosana fala muito isso, de um protocolo de parceria com as igrejas, com essas casas que ajudam essas pessoas, porque muitas vezes essas casas vão dar uma comida e a pessoa precisa de ajuda. Aí eu falo assim, e agora? Então, ter todo o amparo e todo o procedimento para falar assim, se alguém precisar de ajuda, ele precisa fazer isso. E um ponto importante que acontece muito em Santos é a quantidade de moradores de ruas que vêm de vans de outras cidades que ficam sendo jogadas aqui. Então, isso é crime. Então, a gente precisa ter uma fiscalização muito forte em cima disso, porque a quantidade de moradores de rua só aumenta. Só aumenta. E aí a gente tem pessoas doentes, a gente tem pessoas que precisam de uma oportunidade, precisam de uma ajuda para se levantar novamente e voltar para o mercado de trabalho. Eu tenho certeza que pessoas inteligentíssimas ali, ressocialização, que né? Por causa das drogas estão nesse caminho. Então, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho social de acolhimento, de quem realmente quer ajudar. Por isso que eu falo que segurança social e saúde conversando junto, eu acho que é o caminho certo. E agora vai piorar, né? Porque agora começa a esquentar o tempo, aí que vai vir mesmo. Não, Santos é uma cidade plana, Santos é uma cidade com um clima bom, a gente tem um chuveirinho na praia, tem o pessoal que ajuda, tem muitas pessoas de boa vontade que ajudam essas pessoas, só que ajudar precisa ser ajuda completa, não só ajuda dando a comida, porque amanhã ele vai estar lá de novo. Então, assim, ajuda, o que você precisa? Precisa de um local, precisa de uma socialização, você falou, de uma capacitação, de uma oportunidade de emprego, que muitas vezes tem pessoas ali que só querem uma oportunidade para sair dali. Estão largadas, né? Exatamente. Muitos começaram até usando drogas, mas hoje já partiu até para uma doença mental, alguma coisa assim. Sim, e onde você falou das câmeras de inteligência artificial, pode reconhecer pessoas que estão até sendo procuradas pela família. Exato, esse banco de dados nacional que tem de pessoas procuradas pode ser utilizado, com certeza. De trabalhar essa cruzada. Bom, a gente está chegando aqui ao fim, Daniel, mas assim, eu vi uma coisa no seu Instagram que eu vou colocar aqui, que eu acho que é a sua filha entregando os panfletos. Maravilhoso. Que maravilhoso. Nossa. Aquela é a Bela. Aquela é a Bela. Aquela é a Bela. Nossa, aquele panfleto chega com ela entregando, eu ia votar no Daniel. E os comentários eram esses, não tem como não votar assim. Não tem como não votar. Eu vou colocar ela na rua, é melhor. Você se ligou que quando ele falou pra mulher dele, ele falou pra ela, em casa a gente conversa. Se fosse eu, ia ser de longe. Em casa a gente conversa. Mas isso é muito legal, assim, ver suas filhas participando. E isso assim, me deixa realmente assim, mais convicto de que é isso que eu quero, que eu tô no caminho certo. E eu sempre falo isso, eu quero que as minhas filhas vivam numa Santos que eu não vivi. Que elas vivam numa Santos que elas podem fazer o que elas quiserem na cidade de Santos, que Santos vai ter essa oportunidade para elas. Daniel, estamos torcendo por isso, estamos torcendo por você também. Obrigado. Aquilo tudo que eu falei, eu coloco novamente aqui. Surpreendeu o nosso podcast, de grande conteúdo. Projetos, os programas, as ideias. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Aquele podcast que você assiste mais de uma vez, né? A gente vai acabar assistindo mais de uma vez. Que já virou programa de família, né? Agora a gente coloca
podcast de sábado à noite e fica assistindo. Eu e a esposa. Aí chega o filho com os amigos, quando vê a sala tá cheia. Tá do cheio. podcast. Espero que gostem, espero que gostem. Pode ter certeza disso, tá? A gente agradece imensamente Obrigado. sua participação aqui conosco. A gente vai estar contigo nessa campanha, acompanhando. E com certeza, se eleito, a casa aqui está aberta para você trazer Voltarei, aqui. voltarei. Voltarei. Pode ter certeza disso. Quero voltar aqui para falar assim, ó, implementei aquele projeto sim, lá, ó, aquele lá foi. Isso aí. Mas o podcast ele existe justamente para isso, para que o pessoal de Santos, o povo santista, conheça as ideias, Exato. conheça os projetos. Exato. Porque tem gente que está votando por eliminação. Pois é. Eu vou votar naquele que eu acho que é menos ruim. Não, você não tem que votar no menos ruim. Você tem que conhecer os projetos, conhecer cada candidato e aí sim você vai escolher o melhor. Hoje a internet ajuda muito. A internet ajuda demais. Você entrar na rede social, pô, o que esse cara tem de proposta? Deixa eu olhar lá o que ele tem. Essa historinha a mais de saúde, segurando o casal, não funciona mais. O pessoal de Santos já está sabendo disso. Então eu acho muito legal quando entra lá e me questionam, tá, mas qual que é a tua ideia para isso? Qual que é a tua ideia? Esse negócio dos bombeiros que falou, filho, não sei. Vou lá, vou estudar agora, vou correr atrás do recurso. E aí, Rosane? Vou chegar para você e falar, olha, conversamos aqui, realmente tem razão. A ideia é fazer isso. Porque é isso, Muito gente. bom. A gente precisa realmente estar sempre se atualizando, eu falo. Mas o principal, ouvir a população. Sem a população a gente não consegue fazer nada. Com certeza. Fica aqui o recado, pessoas de Santos que estão assistindo nesse momento nosso podcast. Não dá nem vontade de terminar, né? Não. Eu ia perguntar mais alguma coisa para ele, mas o candidato também tem sua agenda aqui, é complicada, que a gente ficar segurando ele. Mas a gente agradece imensamente. Quem puder assistir, indicar, compartilhar, inscreva-se no nosso canal, tá? Daniel, muito obrigado. Obrigado. A gente foi uma honra. Foi Foi bom um prazer demais, bom te demais. conhecer, um prazer conhecer suas propostas e tá de parabéns de novo, já falei isso Obrigado, duas vezes, estou falando a obrigado. terceira, porque realmente mexeu Que mesmo. bom, que bom. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, gente. sim. Valeu. Valeu. Até mais, gente. Obrigado. Diário Santista, A nova voz do Santista.